O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da Região Autónoma da Madeira dá início, de alguma forma, a um conjunto de intervenções que fará ao longo deste tempo até a aprovação, até a discussão do Orçamento na Assembleia Legislativa Regional, a partir de 14 de dezembro, para fazer uma análise em alguns aspectos que consideramos fundamentais. Hoje vamos fazer uma análise mais genérica, mas que se possam identificar alguns pontos que, do nosso ponto de vista, são muito importantes. Bom, o que nós temos neste orçamento é um orçamento na linha daquilo que é o passado, contrariamente ao que nós gostaríamos de ter, que era um orçamento de ruptura com o passado e com as opções políticas do passado. O que nós temos, infelizmente, é um orçamento na linha do passado, mas com um perigo acrescido. Há um perigo acrescido neste orçamento, que é o facto de ter demasiado dinheiro entregue pela República, ou seja, muito dinheiro entregue pela República, não demasiado, muito dinheiro entregue pela República, e por essa via incorpora demasiado desperdício e um habitual desvario da utilização dos recursos públicos. Esta é a concepção primeira que nós podemos ter deste orçamento. É um orçamento na linha do passado, com muito dinheiro transferido da República e, por isso, com mais desperdício ainda do que é normal. Vamos então a uma análise mais particular. No plano das receitas, no plano daquilo que são as receitas do orçamento, podemos identificar pelo menos três grupos de receitas significativos. O primeiro tem a ver com as tais transferências do Estado. O Estado transfere para a região em 2011 324,1 milhões de euros. Este é o valor de transferência do Estado. A União Europeia transfere para a região em 2011 171,5 milhões de euros da União Europeia para a Madeira, incluindo naturalmente parte dos 31 milhões para a reconstrução. Nestes dois grandes números, estamos a falar de 500 milhões de euros que são transferidos entre União Europeia e Estado para o orçamento regional. Os madeirenses contribuem com os seus impostos em cerca de 711 milhões de euros, que a RAM, no fundo, retira do bolso das empresas e das famílias. Portanto, o Governo Regional retira do bolso das empresas e das famílias para o orçamento regional e para o ano 2011. Naturalmente que a redução dos impostos que este orçamento configura e, portanto, consolida, permite que este dinheiro seja utilizado pelo orçamento regional. Além disso, as receitas do orçamento ainda crescem mais, porque o Governo Regional vai vender 130 milhões de euros de património, mas ninguém sabe em quê e onde. Não fazemos a mínima ideia. Esta é outra verba que lá está e, portanto, que nos parece relevante. Também é preciso dizer que dos impostos, que falei agora, dos impostos, nós estamos a pagar em média, cada madeirense está a pagar em média, mais 700 euros que cada açoriano. E isto é um dado muito importante. Este orçamento penaliza claramente os madeirenses do ponto de vista fiscal, porque cada um de nós paga 700 euros a mais que cada açoriano. Do ponto de vista ainda de receitas, há uma parte significativa, como é habitual neste governo, de endividamento. E, nesta matéria, o endividamento é muito claro. São 450 milhões de euros que a Madeira vai se endividar, sendo 200 de endividamento direto junto da banca e 250 de avales que estão disponíveis para as empresas públicas. Ora, estas são, de um ponto de vista global, as receitas do orçamento. Ora, como é que, também de um ponto de vista global, o Governo se propõe a gastar este dinheiro? Ora, a utilização destes milhões de euros devem deixar, do nosso ponto de vista, os madeirenses todos com os cabelos em pé, porque nós estamos perante uma utilização absolutamente irracional dos 1.600 milhões de euros que este orçamento prevê. E, portanto, é preciso que os madeirenses tenham a noção que este orçamento não cumpre o essencial, que é acomodar os problemas que hoje os madeirenses têm. Os madeirenses estão completamente abandonados à sua sorte, porque, na verdade, este orçamento não dá resposta a estas questões. Pois bem, no plano social, este orçamento não tem política própria. Não há medidas próprias do Governo Regional do ponto de vista social. Se não fossem os 11,7 milhões de euros que são transferidos da Segurança Social, portanto, do Estado, e que estão incluídos nos tais 345 milhões, os madeirenses não tinham acesso a nenhuma política social. Isto é uma verdade que não se pode escamotear. O Governo, aliás, toda a política social que faz e que pratica, acena com o chapéu alheio. Cumprimenta, perdão, com o chapéu alheio. E isto é verdadeiramente grave. Segundo aspecto, existem fortes indícios, e isto muito preocupante, fortes indícios mesmo, de desvio das verbas da reconstrução. Se admitirmos que em 2011 o Governo devia de gastar 260 milhões de euros em obras de reconstrução, é este valor, porque basta fazer uma conta de que todo o processo de reconstrução foi avaliado em 1.040 milhões,
Se dividirmos isto por 4, são 4 anos, estamos a falar de 260 milhões que têm que ser gastos em obras de reconstrução. Ora, eu desafio qualquer pessoa, e desafio sobretudo o Governo, a explicar onde é que estão os 260 milhões do plano de investimentos que apresentou de obras para a reconstrução. Obviamente que não estão, nem vale a pena termos dúvidas sobre isso. Por outro lado, não está clarificado o que é efetivamente para a reconstrução. Porque, por muito que nós possamos procurar naquele orçamento quais são as obras relacionadas com a reconstrução e que vai ser pago por este dinheiro todo que a República enviou à União Europeia e que os madeirenses também dão, ninguém consegue explicar onde é que essas obras estão e como é que vão ser gastos. Outro indício claro de desvio destas verbas da reconstrução é, mais uma vez, a ausência neste orçamento da clarificação dos 300 milhões que o Governo comprometesse a dar na Lei de Meios, que nós não sabemos onde é que está, nem o Governo, apesar de todas as questões, as perguntas que temos vindo a fazer, nos responde de forma muito clara. Ora, para nós termos essa noção, era preciso que houvesse, em anexo a este orçamento, um outro anexo, portanto, um outro relatório que explicava quais seriam o processo de reconstrução, qual é a estratégia de reconstrução e, de forma transparente e clara, quais são as obras que vão ser feitas e qual o valor dessas obras e quanto tempo demorarão a ficar prontas. Ora, esse estudo, esse trabalho fundamental não está feito e, portanto, é uma prova de que há indícios e que há vontade do Governo em desviar este dinheiro da reconstrução. E se houvesse dúvidas, a proposta descarada do PSD, apresentada à Assembleia da República, que, com todas as boas vontades, aprovou de poder utilizar o dinheiro da reconstrução para outras matérias, é o sinal claro de que o PSD nunca teve intenções de gastar na reconstrução o dinheiro que lhe foi dado para isso. E isto é um assunto muito grave que esperamos que não tenha consequências nas transferências de dinheiro da União Europeia, porque eu chamo a atenção disto. A União Europeia vai pagar 31,4 milhões de euros baseado num pressuposto de que a reconstrução custa 1.040 milhões de euros. Ora, se a reconstrução não custar 1.040 milhões de euros e, portanto, parte deste dinheiro for desviado para outras matérias, eu tenho sérias dúvidas que a União Europeia fique satisfeita em transferir 31,4 milhões de euros. E, portanto, esperemos que, mais uma vez, o Governo não esteja a pôr a pata no poça e não esteja a fazer a geneira, levando outra vez à perda de mais dinheiro. Nós sabemos que este Governo é perito nestas matérias. Já desviou os 300 milhões que a gente não sabe onde é que está. Já acabou com 500 milhões da União Europeia porque negociou mal. E agora está provavelmente a pôr em risco também este dinheiro que foi concedido pelo Estado português. Ainda no plano dos gastos, que me parece relevante referir, é preciso dizer também que este orçamento, do ponto de vista económico, do ponto de vista do ambiente empresarial, é um orçamento recessivo. O que é que isto significa? Significa que é um orçamento que não cria condições para que o ambiente empresarial possa, de alguma forma, ser dinamizado e possa criar mais emprego e mais riqueza. E, portanto, claramente, todas as variáveis que têm a ver com as empresas, nomeadamente a questão dos impostos, que aumenta em vez de diminuir, nomeadamente os apoios à internacionalização que não existem, nomeadamente os apoios aos fatores de competitividade das empresas que não estão clarificados, nem estão neste mesmo orçamento, não permite garantir que em 2011 o crescimento económico da nossa tecido empresarial será significativo e as nossas empresas recuperarão a competitividade. No plano dos gastos do Governo, o regabof mantém-se. Como sabem, há dinheiro de fartura para manter as empresas públicas que estão totalmente falidas, não falta dinheiro para isso, são 34,5 milhões de euros que são transferidos para as empresas públicas, ou seja, elas estão falidas, mas em austeridade, num clima de austeridade, atira-se a austeridade sobre as famílias e as empresas, mas retira-se a austeridade sobre o governo próprio, sobre o governo da Madeira. E isto é, de facto, um dos traços característicos deste orçamento. Por outro lado, mantém-se apoios desproporcionados a estas empresas, mantém-se os conselhos de administração absolutamente inadmissíveis, excessivos do ponto de vista de número de pessoas e excessivos do ponto de vista de gastos, continua-se a financiar o Jornal da Madeira de forma absolutamente inadmissível, transfere-se quase 600 milhões de euros em transferências correntes para entidades fora do controle orçamental, como institutos públicos e outras empresas, alimentando naturalmente com isto um monstro de desperdício que todos nós conhecemos.